Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? E boa tarde para aqueles segundos, anos que me veem na parte da tarde, tá bom? Beijinhos para vocês. Estou gravando de um ângulo um pouco diferente para melhorar os sons, né? A acústica de toda a gravação, até mesmo porque às vezes sempre passa algum carro, alguma moto barulhenta e é melhor que a gente esteja aqui. E aí, como é que tá do lado daí? Espero que todos estejam bem e também espero, né, que todos estejam fazendo as atividades bem direitinho comigo, certo? É, então, espero que vocês me contem como foi o simulado. Acredito que deve ter sido bem legal, certo? Eu já soube que teve uma questão que eu já passei em sala de aula ano, ano passado, inclusive em prova, e também mostrei esse ano para falar justamente sobre o uso de use it to, né? Porém, hoje a gente não vai falar sobre prova, a gente vai falar sobre outras coisas, certo? A gente vai falar sobre dois assuntos bem legais. Um é super legal, certo? E o outro é um pouco mais dificinho, mas é fácil de entender, se vocês se concentrarem. Por isso que eu trouxe mapinhas mentais. Eu não trouxe hoje um slide, alguma coisa assim. Eu trouxe mapas mentais. É mais fácil de memorizar. E depois eu boto tudo lá na plural para você. Ok? Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar sobre esses quantifiers, entre outras coisas, ok? Então, vocês estão vendo aqui o SOU, que é daquele mesmo acróstico que eu disse a vocês há alguns tempos atrás, que eram os fanboys, né? Para vocês decorarem direitinho as conjunções, eu acho que vocês nem esqueceram os fanboys, mas o sou é o Szinho do fanboys. Ele pode ser tanto usado como conjunção, certo? Algo que junta duas frases, como também ele pode ser usado como advérbio de intensidade. E para essas duas funções, ele vai ter um significado diferente, galerinha. Então, o sou como conjunção, a gente tem que o sou pode ser usado como conjunção e ele é traduzido como então. Logo, é uma conjunção do tipo conclusiva. Por exemplo, be quiet so he can sleep. Fique quieto, então ele pode dormir, certo? Então, esse sou da conjunção, normalmente, não estou dizendo sempre, mas normalmente ele vai vir após a vírgula, porque ele vai ser conclusivo. Já o sou como advérbio de intensidade, certo? Ele vem para fortalecer o efeito de intensificador. Os escritores normalmente, especialmente na escrita formal, utilizam o sou. E utilizam para quê? Para enfatizar alguma coisa. I was so tired yesterday. Eu estava tão cansada ontem. Eu estava tão. Esse so não vai ser traduzido como então, mas ele vai ser traduzido tanto como tão ou como muito. A intensidade vai ser, nesse caso, pessoal, a intensidade vai ser alta, certo? Então, nós temos esses dois significados dos advérbios, tanto pode ser um advérbio de intensidade como uma conjunção, certo? E lá no livro de vocês vai explicar bem direitinho, certo? Depois eu mando a página
que explica bem fácil. Ele dá vários exemplos, tá bom? E enquanto a gente tem esse aqui, esse mapinha, a gente também tem esse mapinha, certo? Que fala sobre quantifiers, mas professor, e o que é quantifiers? Eu não entendi. Quantifiers parece com quantificadores. É tipo isso, gente. Os quantifiers, eles são advérbios, no caso, são palavras, certo? Que eles vão falar sobre a quantidade das coisas. Então, eles podem também indicar a mesma coisa dependendo do uso, certo? Qual vai ser a diferença? Vocês lembram que a gente estudou na primeira série, né? No primeiro ano do ensino médio? A gente estudou sobre uncountable and countable nouns, que seriam os nomes contáveis e os incontáveis. Pronto. Os quantifiers, eles vão especificar a quantidade de algo de acordo com as palavras que são contáveis e as palavras que não são contáveis. Por exemplo, nessa primeira coluna, vocês veem, certo? O que os três indicam a mesma coisa, certo? Os três indicam a mesma coisa. Que três são esses? Much, many and a lot of, certo? Eles indicam a mesma quantidade, uma grande quantidade, ou quer dizer, muito, ok? No entanto, o uso de cada um irá depender justamente do tipo de substantivo. O much, ele é usado para substantivos não contáveis. Então, se eu for perguntar a alguém a quantidade de algo, e eu sei que aquela coisa não é contável, como, por exemplo, açúcar, certo? Açúcar não é contável, certo? Então, eu pergunto how much sugar do you need? Quanto de açúcar você precisa, certo? Se eu for perguntar sobre algo que é contável, que é possível de contar, eu pergunto com o many, ou eu afirmo com many, certo? How many students are there? Quantos estudantes estão lá? Então, eu tenho como contar pessoas, né? Contar os estudantes. A lot of é usado em ambos os casos. Então, a lot of quer dizer muito, certo? É o monte, mas tanto é usado para substantivos contáveis como não contáveis, certo? I have a lot of things to do. Eu tenho um monte de coisas para fazer. E eu posso dizer I ate a lot of apples. Quer dizer isso, eu comi um monte de maçã. Então, é contável, mas eu posso usar a lot of. E thing não é contável, porque coisa pode ser qualquer coisa, certo? I have a lot of things to do. Eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho um monte de coisas para fazer, certo? Já existem outros tipos de quantifiers, que são, no caso, to e so. Aí eu vou repetir, né, o que eu disse anteriormente. E temos também little, few and enough. Então, o to e o so, eles são usados para intensificar algo. A diferença é que o to dá uma impressão negativa, de muito exagero, certo? Esse to vocês estão acostumados a ver quando eu uso nice to meet you too. Esse to, quando ele vem no final da frase, ele é usado como também. Mas se ele vier no meio da frase, ele vai ser muito, certo?
mas ele vai ter uma forma negativa, ele vai ter uma impressão negativa, porque vai ser denominado como um exagero. Enquanto sou indica uma grande quantidade, porém de forma positiva. Por exemplo, there is too much traffic in New York. Há tráfico demais em Nova York. Tráfico não é tráfico, né? Aí, mas é tráfego. Eu vou até corrigir isso aqui. É tráfego, certo? Tráfego de pessoas, de carros, certo? Então, há tráfego demais em Nova York. Então, esse demais é porque é exagero, é exagerado. Há muito tráfego, certo? Tráfego de pessoas. I love you so much. Eu te amo muito. Aí é de uma forma positiva. Quando eu digo so much, aí é de forma positiva. Eu te amo muito e não demais, certo? Se eu for dizer te amo demais, é como se eu amasse aquela pessoa mais do que a mim mesma, certo? Não façam isso, galerinha. Se amem também. Little, few e enough, né? Os quantifiers little e few, eles possuem o mesmo significado. Os dois vão significar uma pequena quantidade de algum de algum alimento, né? De algum objeto. A diferença é que entre os dois é que little se refere aos substantivos não contáveis e few se refere aos contáveis. Como, por exemplo, there are few people in theater. Há poucas pessoas no teatro. As pessoas a gente consegue contar. Add a little sugar, please. A little sugar, por que ele está dizendo a little sugar? Porque sugar é incontável, ele não consegue, a gente não consegue contar. Então, adicione um pouco de açúcar, por favor. E enough, ele vai se referir a algo suficiente, certo? Podendo ser usado tanto para substantivos contáveis ou não contáveis, certo? There isn't enough food. Não há comida suficiente, certo? Então, esse enough, ele engloba tudo, do mesmo jeito do a lot of. A lot of seria um monte de coisas. Enough seria algo suficiente, ok? Qualquer dúvida que surgir, pessoal, eu quero que vocês corram lá no plantão e me digam que a gente vai entendam, ok? Então, por hoje é só. Eu vou enviar uma atividade para vocês, mas por hoje é só, ok? Beijinhos. Bye!